Bom, como eu falei, nosso percurso, hoje vamos falar da distribuição das indústrias pelo mundo, principalmente a estadunidense e a chinesa. E esse percurso é o percurso 12. E só para situando vocês, da página 104 até a página 113. Então, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, é só ir lá, tá bom? Bom, primeiro, eu preciso falar dos fatores locacionais. O que é isso? Fatores locacionais. São fatores que vão levar uma empresa ou uma indústria a se localizar em determinado espaço, em determinado lugar. Quer o melhor exemplo? Não tem ali perto ali do Culubandê, aqui no Coelho, onde vende um monte de peças de carro? Quem já viu já aquelas peças ali? Aquele monte de lojinhas. Já se perguntaram por que tem um monte de lojinha? Por que cada um se espalha para diminuir a concorrência? Porque uma pessoa que quer pechinchar, ela vai numa loja, ela vai em outra, ela vai em outra, e assim ela vê o menor preço e compra. Elas não fazem isso por um simples motivo, pela própria concorrência, porque é muito mais fácil para essa pessoa procurar lojas quando tem um monte assim aglomeradas. A mesma coisa é nos centros comerciais. Não sei quem já foi já em Caxias, tem um lugar que só tem galpão, só, ou seja, Outlet. todos os galpões de armazenamentos de entrega fica é tipo um bairro, é muito louco, não tem casa. São várias ruas, vários e muitos galpões. E uma ou outra lojinha vendendo comida, geralmente, para as pessoas que trabalham lá. Ninguém mora lá, não fica ninguém, tipo assim, não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma loja, praticamente nada. Só tem galpão. Ou seja, e esses galpões, eles armazenam um monte de coisas, assim, dos correios, de empresas de logística, de empresas de entregas. A Ponto Frio tem um galpão lá, o Extra, as casas, todas as empresas assim, quando possuem algum lugar de armazenamento, eles levam para lá. Por quê? Porque é um lugar onde eles estão acostumados, onde todo mundo naquele lugar ali pratica a mesma atividade. Então, mas por que eles fazem isso? Como eu falei com vocês, tem diversos motivos. Primeiro, segurança. Depois, transporte é mais fácil. Eles estão bem próximo a uma via de automóveis, no qual é a avenida, que elas podem se locomover. Pessoas têm fácil acesso àquele lugar. Os caminhões de transporte ou de entrega também têm fácil acesso àquilo ali. Ou seja, é um lugar central, um lugar fácil. E outra coisa, também, não só isso, mas valores de aluguéis são mais baratos dependendo do lugar. Mão de obra mais barata ou mão de obra qualificada. Tudo isso vai fazer com que a empresa ou a indústria se localize naquele determinado lugar. Como eu falei com vocês, um grande exemplo é aqui no Coelho, onde tem um monte de lojas de produtos automotivos. É claro que ali no Coelho são lojas, é um comércio. O que eu quero abordar aqui são as indústrias. É só um exemplo, beleza? Bom, mas eu tenho que entender que durante muitos anos, muitos anos mesmo, principalmente lá na primeira Revolução Industrial, onde a principal matriz energética era o carvão mineral, as empresas, as indústrias, elas ficavam próximas a essas jazidas de minério, de carvão. Por quê? Porque era muito complicado você transportar o carvão de um lugar para o outro. Além de complicado, era caro. Elas só poderiam ser transportadas, não tinham caminhões, não tinha com tanta facilidade, as ruas não eram tão pavimentadas como é hoje, então eles precisavam ficar próximas a linhas ferroviárias. Ou seja, toda a ferrovia, em torno dela, tinha um monte de indústrias, e essas indústrias se aglomeravam. Um grande exemplo disso era Londres, Manchester. Todas essas grandes cidades hoje, lá no passado, eram cidades industriais, no qual grandes indústrias se aglomeravam por conta das jazidas de carvão. Elas não se preocupavam com o mercado consumidor, porque para transportar para o mercado consumidor era mais fácil do que transportar a matéria-prima energética daquela época.
É claro que eles se preocupavam sim, mas não com tanta. Davam prioridade à matriz energética. E durante esse tempo, essas empresas se aglomeravam próximo a elas. Por exemplo, eu tinha uma grande siderurgia localizada naquela cidade. Então, empresas próximas a ela, como de automóveis, têxtil, que fabricavam ferramentas, indústrias que fabricavam outras máquinas, se localizavam próximo a ela porque aproveitavam o minério de ferro, de aço que delas saíam. Ou seja, tudo era pensado logicamente pela distribuição da matéria-prima no qual ela utilizava. Isso é antigamente. Hoje, atualmente, nós vemos que uma nova dinâmica em relação a isso. Eu ainda vejo indústrias se concentrando em locais específicos. No entanto, eles já não estão mais tão preocupados com essa matriz energética. Por quê? Primeiro, a matriz energética mudou. Se antigamente era o carvão, hoje a principal matriz energética é a eletricidade. Eletricidade eu consigo em qualquer lugar. Então fica bem mais prático de eu conseguir instalar uma indústria em qualquer ponto do Brasil ou do mundo. Bom, falando sobre isso ainda, após a Segunda Guerra Mundial, que eu começo a ter essas indústrias a ter uma maior flexibilidade. Por quê? Até a Segunda Guerra Mundial, as tecnologias que tinham na época não possibilitavam isso. Eu já tinha já a matriz energética, já tinha já a matriz do petróleo, no entanto, ainda não era muito difundida e principalmente os meios de transportes eram muito complicados, eram muito escassos. Eu transportar comida, por exemplo, de um lugar para o outro em um barco que demorava não sei quantos meses para atravessar o oceano, ou de um lugar para o outro dentro do país, era muito complicado. Eles ainda dependiam muito de ferrovias, mas com a Segunda Guerra Mundial e suas tecnologias, como o avião, o navio, que foi muito mais rápido, ou mesmo os automóveis, as estradas, e com isso ajudou muito essa desconcentração da indústria, principalmente dos grandes centros comerciais, dos grandes centros industriais, no qual essas empresas elas estavam fixadas. E o legal é que a partir dessa Segunda Guerra Mundial eu consigo ver claramente as indústrias se espalhando, não só dentro do mesmo país, mas dentro do mundo inteiro. A partir da Segunda Guerra Mundial eu vejo empresas nacionais se transformarem em empresas multinacionais, no qual está presente em mais de um país, no qual está fabricando, produzindo. O maior exemplo disso são empresas de automóveis, no qual o paralama vem de um lugar, o motor vem de outro, a tecnologia de navegação hoje em dia vem de um outro lugar e elas se juntam tudo e acabam produzindo um carro. É igual que fala no Brasil. No Brasil nós não temos fábricas de carros. No Brasil nós temos montadoras de carro, porque as peças elas vêm desmontadas por conta de impostos, por conta de ser mais barato produzir aonde elas são produzidas e chegar aqui a pessoa só montar. Ela vai, encaixa o chassi, encaixa o paralama, encaixa o para-choque, encaixa o banco e assim ela vai fazendo o quê? Ela vai fazendo uma linha de montagem. Então no Brasil nós não temos fábricas de automóveis, nós temos montadoras de automóveis que só pegam essas peças e vão montando. Tudo isso eu consigo pelo quê? Por conta das novas tecnologias que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. E nessas tecnologias eu vou destacar principalmente a eletricidade. Porque a eletricidade, como eu falei, descobriu antes da Primeira Guerra Mundial. No entanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, ela foi muito difundida, muito diversificada e amplamente distribuída, principalmente nessas grandes indústrias. Alguma dúvida, gente? Tranquilo, professor, tranquilo. Eu tô Tá. entendendo. Tô tranquilo agora. No Brasil, Anotação pra caralho.
No Brasil, Hum. essas indústrias estão localizadas principalmente na região Sudeste. E eu vou destacar São Paulo e Rio de Janeiro. E de longe, São Paulo é o maior polo industrial do Brasil. De longe. Para você ter uma ideia, se eu juntar todas as indústrias do Rio de Janeiro, não dá metade das indústrias que estão em São Paulo. E Rio de Janeiro é a segunda região, segundo estado mais industrializado do Brasil, para você ter uma ideia. Então São Paulo é muito industrializado. São Paulo eu tenho o ABC paulista, que é muito falado nos jornais, que são 3 cidades: São Bernardo, perdão, Santo André, São Bernardo e São Caetano, por isso que é o ABC. E, ou seja, são 3 cidades, uma próxima a outras, que são cidades praticamente industriais. Eu vou ter uma área residencial ali, que é normal, as pessoas têm que morar em algum lugar, mas a maior parte dessas cidades são cidades industriais. Essas cidades se fortaleceram, cresceu em torno da indústria que estava ali. E aí vem a pergunta: por que essas 2 cidades são as mais industrializadas? Porque São Paulo é muito mais industrializado do que qualquer outro estado do Brasil. Bom, principalmente por conta da infraestrutura. Como falei, disponibilidade de energia elétrica, mão de obra especializada, proximidade com o mercado consumidor e instalação de linhas telefônicas, esgoto, água, ou seja, toda essa infraestrutura. Mas o que eu não consigo entender ainda, eu consigo entender, mas o que eu quero trazer para vocês é o que? Por que então São Paulo e Rio de Janeiro tem tudo isso e as outras capitais, os outros estados do Brasil não possuem isso? Será que São Paulo e Rio de Janeiro foram mais espertos do que eles? O que vocês acham? Concentração, pô. Oi? Qual é a pergunta? Faz a pergunta aí, Por que não. que São Paulo e Rio de Janeiro tem muito mais disponibilidade de tudo isso que eu falei? Energia elétrica, mão de obra especializada, mercado consumidor, abastecimento de água, esgoto. Por que São Paulo e Rio de Janeiro tem muito mais do que outros estados do Brasil? É igual a concentração de indústrias, igual que você não estava falando. Porque se de repente como você estava falando, várias indústrias se concentrarem em um só lugar, que é nessas regiões, principalmente na região sudeste, sim, eles vão ter mais privilégios, sabe? Tipo, São Paulo e Rio de Janeiro vão ter mais privilégios. E Então, eles mas de vão onde ser surgiu mais. isso? Por exemplo, porque como que São Paulo tem muito mais disso do que outros estados? Será que São Paulo foi mais esperto e saiu na frente e começou a colocar isso em um tempo que o Brasil ninguém investia nisso? E Rio de Janeiro também? Será que foi isso que Talvez. aconteceu com eles? Isso que eu quero que vocês pensem. Por que que São Talvez. Paulo e Rio de Janeiro é muito mais desenvolvido do que qualquer outro Professor, estado? meio que eles começaram a pensar nisso antes dos estados, certo? É, É essa a sua. de certa forma eu posso dizer que sim. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas se eu pegar os ciclos econômicos que ocorreu no Brasil, os principais ciclos econômicos foram nessas regiões. Lembra? Primeiro pau-brasil, que pegava toda a faixa litorânea. Segundo, veio a cana-de-açúcar, que funcionava muito mais no Nordeste, era muito mais Aí desenvolvido veio o lá no café. Nordeste do que aqui. Mas depois que descobriu ouro em Minas Gerais, a região Sudeste ficou muito concentrada. Por quê? Descobriu-se ouro em Minas Gerais. Então, as cidades de exportação, principalmente o Porto de Santos e o Porto do Rio de Janeiro, era muito utilizado para pegar todo o ouro de Minas Gerais e levar para Portugal. Depois, a capital de Portugal saiu de Portugal quando o rei lá fugiu de Napoleão e veio aqui para o Brasil. Ou seja, o Rio de Janeiro se tornou capital. Aí imagina você, se Rio de Janeiro é a capital, eu tenho que investir. Tenho que investir em ruas, tenho que investir em abastecimento, porque o rei mora aqui. Toda aquela oligarquia, todo aquele poder todo, vieram todo mundo para cá, para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro passou a ser o centro de Portugal. Então, todo investimento que recebia onde? Aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro cresceu muito em relação a isso. A praças, ruas, prédios, até palácios mesmo. Aqui no Rio de Janeiro foram construídos vários palácios. Então, por esse motivo
Por esse motivo, o Rio de Janeiro recebeu muito investimento nessa época. Já São Paulo, depois que acabou o ciclo do ouro e começou o ciclo do café, o café se deu muito bem na terra, no solo de São Paulo, que era chamada terra roxa. É uma terra mais escura e muito boa para esse tipo de plantação. Então, e o café por muito tempo foi o principal produto que o Brasil exportava. Então, todo mundo que tinha dinheiro, os grandes fazendeiros, morava em São Paulo, porque eles plantavam café, ou seja, então todo investimento que tinha era para São Paulo e Rio de Janeiro. Aí você imagina, chegou em 29, teve a quebra da Bolsa de Nova York, onde ninguém mais comprava café, onde todo mundo teve que repensar a sua forma de produzir, que o Brasil, com Vargas, começou então a sua industrialização. O Brasil, de fato, deu pontapé inicial e construiu 3 empresas na era de Vargas, que foi a Petrobras, a Vale do Rio Doce, na época chamava Vale do Rio Doce, e a CSN, que era uma metalúrgica. Aí você imagina, essas 3 indústrias de bases, elas, se você pegar, elas foram construídas no eixo de São Paulo e Rio de Janeiro, bem no meio mesmo. Quem vai para Volta Redonda, entre São Paulo e Rio de Janeiro, tem ali a CSN. A Vale do Rio Doce estava mais ligada a Minas Gerais, mas mesmo assim estava na região sudeste. Eu tenho a Petrobras, que a sede era no Rio de Janeiro. Então todas essas grandes empresas surgiram primeiro aqui nessa cidade, pelo contexto histórico. Então, quando quem tinha dinheiro para investir em indústria era o pessoal que estava aqui no Rio de São Paulo, Rio de Janeiro. Então eles não só investiram em indústria, mas também investiram em infraestrutura. É por isso que eu explico que São Paulo e Rio de Janeiro são os maiores áreas industriais do Brasil, principalmente São Paulo. Oi, pode falar. Então a gente não, tipo, uma afirmação. A gente não deve levar em conta que foi uma sorte, não. Não. Vários acontecimentos, sabe? Como o surgimento do café, o surgimento do ouro, entendeu? Vários acontecimentos que tornaram esses 2 estados o que são, né? Sim, sim. Também, um outro fato aí, os 3 pontos principais que eu vou destacar para Rio de Janeiro e Rio de Janeiro e São Paulo ser do jeito que são os 3 pontos. Ciclo do ouro em Minas Gerais, plantação de café, exportação de café. O Brasil exportava até hoje, o maior exportador de café do Brasil, do mundo, melhor. E a capital de Portugal ser o Rio de Janeiro. E então, esses 3 fatos levaram São Paulo e Rio de Janeiro, e consequentemente Minas Gerais está abaixo do Rio de Janeiro, mas consequentemente Minas Gerais, a ter esse grande poder, não só econômico, mas agora industrial também. Entendeu? Tipo, meio que essas coisas deram um ban para eles crescerem, e eles continuaram rendendo o crescimento, né? Sim, então, porque até hoje aí e tal. Sim, porque tipo assim, as pessoas mais ricas, é só você pensar, poxa, você é multimilionário, você mora aqui em São Gonçalo, você vai investir lá em Manaus? Você vai investir onde você mora, pô. Você vai investir a sua indústria, tudo mais, onde você mora. E isso naquela época, tá bom? Pense com a cabeça naquela época. Hoje as coisas estão um pouquinho diferentes. A gente vai ver aqui mais pra frente aqui. Todo mundo entendeu, gente? Aí vai vir Isaac, sim. Bom, voltando a falar de mundo de novo. Eu tava no Brasil, voltando a falar de mundo de novo. Após a Segunda Guerra Mundial, eu começo a perceber essa dispersão das indústrias, principalmente dos grandes polos. Naquela época, os grandes polos industriais eram Estados Unidos, Canadá, Europa como um todo, a Rússia, na parte da Europa, o Japão. O Japão nem tanto, o Japão estava mais caído, mas lá para 1980, 1990, o Japão cresce muito e começa a fazer essa dispersão. O Japão, dos grandes, foram o último a crescer. Mas Estados Unidos, Canadá e Europa como um todo começou de fato a espalhar as suas indústrias pelo resto do mundo,
por dois motivos. Primeiro, elas procuravam um melhor custo-benefício, porque nesses países geralmente o imposto era mais barato, a mão de obra era mais barata, o terreno para comprar era tudo mais barato. E segundo e principal, procurar novos mercados consumidores. Por exemplo, digamos que você era o dono lá da Ford, o Henry Ford, e você começa a vender carro para todo mundo nos Estados Unidos. Vai chegar um momento que você não vai ter mais para quem vender, que você vai ter que procurar novos mercados para você vender os seus carros. E foi isso que ele fez. Ele começou a construir fábricas, montadoras, no caso, aqui no Brasil. Aí empresas de automobilismo como Ford, Chevrolet, Volkswagen, foi nessa época que essas montadoras vieram para cá. E não só essas montadoras, várias outras. Eu voltei a sempre Toshiba, nem sei se mais existe essa televisão, a Panasonic, a Honda. Todas as empresas saíram lá dos seus países e vieram para cá. Aqui no Brasil, principalmente os Estados Unidos investiu muito. A Europa não investiu tanto assim não. Os Estados Unidos investiu mais no Brasil do que a Europa. Então vou ter muito mais empresas ligadas aos Estados Unidos do que a Europa. Aí quem gosta de McDonald's, Burger King, foi nessa época que vieram para cá esses grandes fast foods. Cinema, a cultura como um todo começou a ser muito mais difundida, muito mais dispersa no mundo como um todo. E com isso a gente começou a receber muita influência, porque a gente tinha a ideia de que, bom, o bom é o que vem de fora. O bom, que tinha uma qualidade muito maior de indústria, que estava muito mais desenvolvido, então os produtos de lá eram muito melhores. Então tudo que vinha de lá, as pessoas colocavam como se fosse a melhor coisa do mundo. E essa descentralização também ocorre agora no Brasil. Lembra, o Brasil está sempre um pouco atrasado porque a industrialização aqui foi um pouco tardia. Então essa descentralização chegou agora. Um pouquinho só. Só 100 anos, 130 anos depois só. Oi. Só 130. Só 130 anos depois. Mas vamos lá, pensa comigo. Eu tenho hoje ainda como São Paulo, esse eixo aqui, ó, São Paulo e Rio de Janeiro como os principais centros industriais do Brasil. Só que, a partir dos anos 2000, eu começo a perceber um aglomerado, de outros centros industriais pelo Brasil. É claro que muito tímido ainda. Aqui, na região centro-oeste, norte, o nordeste é um pouco mais desenvolvido, o sul então está bem desenvolvido, mas mesmo assim eu começo a perceber uma descentralização. As indústrias que antigamente estavam no centro, São Paulo e Rio de Janeiro, elas passam a se dividir, elas passam a migrar para outros lugares, e tem alguns motivos para isso. Primeiro motivo é custo-benefício. Por quê? Se antigamente eu tinha que estar próximo ao meu mercado consumidor, à minha matriz energética, agora eu não preciso mais. Porque a infraestrutura está muito mais avançada. Por exemplo, se eu tenho uma fábrica de roupas lá no Nordeste e eu quero vender aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, é só eu pegar uma grande quantidade de navio, botar no container minhas roupas, produzir lá, botar no container e trazer aqui para o Brasil de navio. É muito mais rápido, muito mais barato do que eu pagar um valor aqui no Rio de Janeiro. Por quê? O aluguel, o preço do terreno aqui no Rio de Janeiro e São Paulo é muito caro. É muito mais caro do que nessas cidades aqui. E fora que a mão de obra também é muito mais caro. Então esses empresários perceberam que, bom, eu posso manter minha sede aqui. Eu não preciso ir embora daqui. Eu posso ficar aqui onde eu nasci, onde eu sou acostumado a viver, que é São Paulo, Rio de Janeiro. E posso abrir a minha fábrica lá no Nordeste. A mão de obra vai ser mais barata, o aluguel vai ser mais barato, o preço do terreno, os impostos vão ser mais baratos, então vai ser muito mais prático eu produzir lá, eu abrir uma fábrica lá, uma indústria lá e exportar, e trazer lá do Nordeste
para cá, para o Rio de Janeiro e São Paulo. E muitas empresas fizeram isso. E qual é o nome disso? Parece que tem até um nome, que eu vou chamar de guerra fiscal. Essa guerra fiscal é uma batalha, posso dizer assim, entre os municípios, que eles começam a, de fato, entrar em guerra para tentar atrair essas empresas. Por quê? Pô, esses municípios perceberam, bom, tá faltando emprego aqui no meu município, tá? Eu tenho muito espaço. O que eu vou fazer? Eu vou ter que atrair alguém. Não tenho como eu mandar o cara, o Zé da esquina aqui, abrir uma empresa. Eu tenho que chamar pessoas que já estão e têm uma empresa já. Então eles abaixam demais os impostos até zerar. Por exemplo, para a Hyundai construir uma empresa, uma montadora lá próxima à Volta Redonda, praticamente deu o terreno para a montadora. Praticamente deu, sim, vendeu a preços irrisórios, disse que é isentar de qualquer imposto, o de IPTU durante 20 anos e a Hyundai poderia montar. Você acha o quê? Que a Hyundai não é querer? Querendo pegar os novos mercados consumidores, que era aqui o povo brasileiro, querendo aumentar o seu poder econômico. Veio para cá, construiu a sua montadora e está vendendo carro até agora. Por quê? Por conta de que dessa guerra fiscal, que um município acaba tentando dar um melhor benefício para aquela empresa. Um grande exemplo foi a Comperj, aqui entre São Gonçalo e Itaboraí. São Paulo e Itaboraí foi uma guerra fiscal louca, porque cada uma, Itaboraí dava, eu dou o terreno, não, São Gonçalo vinha, não, eu abaixo o imposto, a Itaboraí vinha, não, eu abaixo mais ainda, e assim vai tentando atrair as empresas, e a Comperj acabou indo para Itaboraí e São Gonçalo perdeu. Bom, mas eu tenho que entender o que? Essa descentralização, ela vem por diversos fatores. Primeiro, essa guerra fiscal entre os municípios. Segundo, pelo alto custo dos centros industriais, porque geralmente os centros industriais são os grandes centros urbanos. Em terceiro lugar, a questão do meio ambiente. Não sei se você sabe, São Paulo é a cidade mais poluída do Brasil, naturalmente. Mas imagina você morando em São Paulo, você vendo uma indústria soltando um monte de gás, um monte de fumaça próximo à sua casa. Você ia gostar? Por essa pressão popular também, essas indústrias também saíram dos grandes centros por conta da qualidade do ar, da qualidade do meio ambiente e foram poluir em outros lugares por aí. Entendeu? Alguma dúvida, gente, dessa descentralização? Professor, mas, por exemplo, por que o Brasil hoje em dia não investe em indústria, só que em outros lugares do Brasil? Tipo, Manaus não tem quase nada. Palmas. Então, vamos lá. Aí é um erro seu que você fala que Manaus não tem quase nada. Manaus é um dos maiores polos industriais do Brasil. Abre o seu celular aí. Isso. Seu celular é Samsung? Samsung, qual mais? iPhone, acho que não é montado lá não. iPhone não. Samsung, qual mais? LG. Se o seu celular é Samsung e ou LG, ou daquele positivo, coisa, você pode abrir aí, na sua bateria vai estar escrito aí Made in Manaus. Porque foi produzido em Manaus. Você tem uma moto, a moto seu pai, sei o que, Honda. Ele foi. Então, Oi? Troca o meu estado ali, Boa Vista. Boa Vista. Não, aí então, a gente vai chegar lá. Ou seja, Manaus foi um grande. Isso surgiu na época da ditadura militar, no qual o Brasil estava com muito medo de perder aqui, essa região. Então o cara pensou, como é que eu invisto, como é que eu faço as pessoas irem para lá? Bom, tá dando certo a indústria. Então ele construiu na capital do Amazonas um grande polo industrial. Em Manaus, gente, só tem um polo industrial, lá só tem indústria. Tem uma área, claro, residencial, mas a maior parte de Manaus é industrial. A Honda, TV, celular da LG, Samsung, as motos que nós temos aqui, e a Yamaha também é lá de Manaus também. Quem tem videogame, por exemplo, PlayStation, Xbox,
são montados, produzidos não, são montados lá em Manaus. Agora, por que eu não invisto em outros lugares? Primeiro, infraestrutura. Mesmo eu tendo ainda esse poder dessa descentralização, eu ainda tenho que pensar na infraestrutura. Por quê? Se eu vou construir aqui em Boa Vista, eu preciso que lá tenha pelo menos internet. Como é que eu aqui em São Paulo, eu aqui do Rio de Janeiro, vou abrir uma empresa, uma indústria lá em Boa Vista se eu não consigo me comunicar com aquele lugar? E outra, como é que eu vou construir uma indústria aqui e produzir roupa ou produzir algum produto eletrônico e não tiver como vender para outros lugares do Brasil? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Primeiro eu tenho que ver se aquele lugar ele tem uma infraestrutura boa. Os lugares que primeiro investiram nisso foram o quê? O Nordeste e o Sul. Tanto você pode ver que são maior concentração fora. Esse eixo São Paulo, Rio e Minas são essas regiões aqui, ó, com os maiores centros industriais. Lembra lá no 7º ano que nós falamos, quando a gente falava da migração de retorno, que os nordestinos que antes vieram para cá na década de 60, 70, estavam saindo de São Paulo, Rio de Janeiro e voltando lá para o Nordeste? O principal fator para isso era essa industrialização da região Nordeste. No ano de 2000, lá naquela época, eu era adolescente ainda, eu lembro, cara, passava comercial na TV. Era assim mesmo, falando que o Nordeste era um lugar onde a terra era barata, onde as pessoas estavam loucas para trabalhar e os salários lá eram baixos. Ou seja, esse comercial passava aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, falando para os empresários levarem suas indústrias para lá. Gente, passava comercial de TV chamando as pessoas, os grandes empresários a abrirem lá, falando que a mão de obra lá era barata. Então muita indústria ou fábrica saiu desse eixo aqui e foi lá no Nordeste, região Sul, atrás dessas melhores condições. Como eu falei, aqui São Paulo e Rio de Janeiro, o valor do terreno é muito caro, a mão de obra é cara, a nossa mão de obra aqui no centro urbano, em comparação com essa região Nordeste e Sul, é mais cara. Então ajuda muito eu levar a minha indústria para lá. Deu para entender? Respondi a sua pergunta, Emanuel? Que Emanuel. Quem é que tá falando? Eu não sei. Gente, desculpa, eu não sei a voz de ninguém. Eu sou péssimo escutando voz, tá? Se eu falar o nome errado. O Manuel tá dormindo, professor. Pessoalmente, isso aí. Não, pessoalmente, eu sempre confundo o nome assim, então, ó, me perdoem. Vamos lá. Então, deu pra entender? Sim, isso aí. Tá. Tranquilo então. Aí, olha só, aqui mais um exemplo da montadora Honda e Toyota, que saíram aqui, ó, de um pequeno paizinho chamado Japão e ganhou o mundo inteiro. Antigamente, esses carros só eram produzidos no Japão e não tinha como, o Japão é uma ilha, não tem como fazer uma produção grande para conseguir levar todos os carros para o mundo inteiro. Então, qual foi a saída? Abrir fábricas no mundo inteiro, abrir montadoras no mundo inteiro. Então o Japão, ou seja, ele descentralizou toda a produção. Hoje eu posso dizer que uma das menores fábricas do mundo da Toyota e da Honda está no Japão. As maiores fábricas estão no Brasil, nem tanto, mas nos Estados Unidos e na Europa e na Ásia. São as maiores fábricas japonesas da Toyota e da Honda, pela essa desconcentralização. Agora, falando um pouquinho do capital estadunidense aqui no Brasil. Bom, como falei com vocês, os Estados Unidos sempre investiu no Brasil. Sempre não. A partir da Segunda Guerra Mundial investiu mais. Mas eu ganhei muito investimento. Muitas empresas americanas vinham para o Brasil. Aí eu posso citar um comércio, por exemplo, o McDonald's, o Burger King, a indústria, a Volkswagen, que é montadoras, né? Volkswagen não.
a Ford, a Chevrolet. Eu posso estar indicando o iPhone como produto vendido, a Nike, a Adidas. Tudo isso são o quê? São produtos americanos que invadiram o Brasil há muito tempo. E a gente, inconscientemente, ou até mesmo porque na época era o melhor, mas agora a gente acha o quê? Que tudo que vem de lá acaba sendo dele. E a influência que os Estados Unidos realizava no Brasil é muito grande até os dias de hoje. A cultura americana está impregnada no nosso dia a dia que a gente nem percebe. O maior exemplo disso são os shopping centers, que são lugares de compra, de consumo, no qual foi criado lá nos Estados Unidos e que o Brasil se adequou muito bem em relação a isso. Graças a Deus, né, professor? Tem suas ressalvas. Tem suas ressalvas. Mas imagina você, as pessoas vão para o shopping center e acabam comprando coisas que não precisam. Mas aí tem que ter consciente, né? Tem que ser consciente, né, do que tá comprando. Mas aí não. A cultura americana não. A cultura americana é você comprar, é você consumir, se você precisa ou não. Tem que consumir. Para o capitalismo funcionar e o capitalismo americano funcionar, precisa consumir. Aí eu tenho um exemplo de uma empresa que está despontando agora, que é a Van, que está ganhando, tem várias sedes no Brasil. Quem vai daqui para Cabo Frio, lá em São Pedro, tem uma empresa, uma loja dessa, e ela vende tudo. É uma empresa que vende tudo. E o principal modelo dela é o quê? Ela precisa ser todas as lojas delas tem esse modelo aqui, ó. Tem a Estátua da Liberdade na frente e se parece com a Casa Branca. Todas as lojas da Van têm a mesma estrutura, mostrando que uma clara influência americana. Você quer ver como você é influenciado? A última vez que você foi no cinema, faz tempo já pela pandemia, mas qual foi o filme que você foi ver? O filme foi americano? Foi brasileiro, nacional? Ou foi americano, claro. Europeu, asiático? Foi qual? Americano. A série que você está assistindo, apesar que as séries agora estão bem democráticas com a Netflix, mas a maioria dela é americana. Poucas são europeias, poucas são asiáticas que a gente assiste. Música e por assim vai. A influência americana, do capital americano, vai muito mais do que dinheiro, e sim cultural. E uma coisa que está acontecendo, a China está fazendo a mesma coisa. Claro que a China está no começo. Lembra na aula passada que eu falei com vocês que a China estava utilizando a África do Sul para entrar nos países da África? Ou seja, aqui eu vejo um mapa com essa evidência. Até 2016, a China investiu só na África 50 bilhões de dólares. Ou seja, é muita grana. A África está se desenvolvendo através do capital chinês. Aí você fala, nossa, como a China é legal, a China é muito bacana por fazer isso, ajudar lá o povo africano a se desenvolver, está construindo ferrovias, está construindo portos, está construindo uma infraestrutura. Cara, ela está construindo isso para as empresas dela. Ela não está sendo legal. Ela está levando desenvolvimento, tá? Mas está levando desenvolvimento, mas ela vai cobrar alguma coisa. E o que ela vai cobrar, ela vai colocar as empresas dela lá. Os principais destinos dos minérios extraídos aqui na África está sendo a Ásia. E em relação ao Brasil, não está sendo diferente. A cada ano que passa, a China está comprando mais e mais indústrias brasileiras. Todo mundo, aí vem aquelas pessoas de teoria da conspiração, falar que essa pandemia, o coronavírus, foi uma ideia chinesa para levar o mundo a essa loucura, as bolsas de valores a baixarem e ela começar a comprar um monte de empresas. De certa forma tem algum sentido, sim, porque a China está comprando cada vez mais, e nessa pandemia ela comprou, se não me engano, 3 ou 4 empresas grandes no Brasil de energia. Ou seja, a China está investindo, ela está comprando tudo.
Hoje eu tenho essas, mais ou menos aqui, ó, esses investimentos da China no Brasil. Você pode ver que a maioria dele é concentrada na região sudeste, mas eu tenho muitos outros lugares já, ó, com investimento chinês, principalmente em energia e em portos. Por quê? O Brasil é o maior exportador do mundo. O maior exportador do mundo em relação a alimentos. Cara, se tu e para exportar, todos os produtos têm que passar por onde? Por portos. Se eu controlo os portos, o que eu controlo? A exportação daquele país. Eu digo por quanto aquele país vai vender ou não. Então a China, muito sorrateiramente, ela está investindo em setores estratégicos no Brasil. E com isso o Brasil, assim, está tendo investimento. Por um lado é bom, porque por um lado, por exemplo, a Comperj, por todo esse escândalo que houve da Petrobras, dessa corrupção toda, a Comperj ela foi fechada. Um monte de pessoas foram mandadas embora, centenas de pessoas foram mandadas embora. Não só lá de Itaboraí, que de São Gonçalo, Cachoeira de Macacu, Rio Bonito, Magé, uma galera foi mandada embora, ficou sem emprego. Um grupo chinês comprou a Comperj. E se não fosse essa pandemia, agora já estaria aberta, mas por conta dessa pandemia eles tiveram que adiar todo esse processo de produção novamente. Mas já está funcionando alguma coisa. Então, eu vejo que aqui esse investimento, por um lado, é bom, que vai trazer mais emprego para a população. No entanto, a China está controlando setores primários, setores bases do Brasil. Deu para entender? Hein, gente? Professor, Com certeza. Pode falar, alguém chamou aí? Vitória tá tentando falar, mas ela disse que o som dela não tá saindo. Ah, entendi. Pior que eu nem consigo falar. Tô acabando aqui já. Ó, escreve sua dúvida aí, Vitória. Bom, ficamos por aqui hoje.